Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, sou psicanalista, mestrando em psicanálise, e vim trazer um assunto um pouco incongruente entre alguns teóricos da psicanálise. Mas olha só, a pulsão, que é o assunto que vamos falar hoje, é um construto teórico, tá bom? Ela serve para que possamos entender parte do que seria o inconsciente, tá? Vamos trazer a teoria aqui hoje de forma rápida, de forma descomplicada, tudo bem? Então, vamos entender hoje o que seria então essa tal pulsão, essas tais pulsões, né? Nossas mentes são movidas por duas energias, é Freud que diz. Nossas mentes são movidas por duas energias psíquicas que só podem ser transferidas e nunca destruídas. Mas que energia é essa, Igor? Quais são essas energias? Todo o nosso pensamento e também o comportamento é fruto dessas energias psíquicas. E a primeira energia se chama Eros, também conhecida como pulsão de vida ou libido. E quando eu falo a palavra libido, que você ouviu durante sua vida inteira em conversas de bar, em conversas com amigos, como se fosse uma energia sexual, um desejo, um tesão, entenda que a libido é tudo aquilo que nos traz prazer, que nos traz desejo pela vida. Então você, quando come um bolo de chocolate muito bom, uma picanha, um churrasco bem feito, uma comida muito gostosa, você sente prazer, certo? É sexual? Não, é libido, é libidinal. Então tudo que nos traz esse desejo pela vida é libidinal, é libido. Então toda vez que eu falar libido, ao invés de falar pulsão de vida, entenda que libido é tudo o que nos traz desejo pela vida. A segunda a pulsão e que orienta as nossas vidas também, não pense, todos nós temos ambas as pulsões, é o Thanatos, também conhecida como pulsão de morte, né? E de acordo com Freud, todos nós temos os dois impulsos ao mesmo tempo. Independente se em maior grau um e menor grau outro, mas nós temos, todos os seres humanos têm tanto a pulsão de vida quanto a pulsão de morte. Os seres humanos gostam de criar e dar vida, né? Nós gostamos de construir. Você não fica feliz quando você constrói algo, você vê algo dar certo, né? Só que nós também temos um fascínio pela morte. Como alguns poetas, como alguns cantores da MPB, da Bossa Nova, que cantavam a tristeza, né? Álvares de Azevedo com suas poesias de morte tristíssimas, mas muito lindas. E quando assistimos aqueles filmes dramáticos, nós gostamos de ver, nós sentimos prazer ao assistir. Isso é bom, e prazer, mais uma vez eu digo, é o mesmo conceito que libido, é o que nos faz nos sentirmos bem, né? Nós gostamos, se estamos assistindo, se mantemos os nossos olhos atentos, os nossos ouvidos atentos, os nossos cérebros atentos, é porque aquilo nos causa um fascínio. Agora, compreenda, o ser humano não pode viver plenamente essas pulsões, porque viver essas pulsões pode não ser, e na maioria das vezes não é, socialmente bem aceito, né? Então o ser humano, de maneira muito frequente, o que é que ele vai fazer? Ele vai reprimir as pulsões, essas pulsões desejantes, a fim que ele evite a angústia dessa realização. Porque se eu fizer algo que é socialmente mal visto, aquela minha ação que é desejosa,
ela vai se tornar penosa de volta, porque eu quero conviver em sociedade, eu desejo conviver em sociedade, e ao mesmo tempo eu desejo fazer algo que a sociedade condena, e fazer isso me causa angústia, sabe? Esse conflito. E tem muita coisa, né? Muitos tabus a serem quebrados, mas imagine, por exemplo, que em 1930 era proibido nos Estados Unidos um homem ou uma mulher branca casar com um homem ou uma mulher negra. Imagine que duas pessoas se apaixonam e elas socialmente não podem fazer isso. Olha só que conflito. A sociedade não permite, mas eu desejo. E aí vem o que da questão? Aí vem o principal. Quando o ser humano, o indivíduo, ele reprime as pulsões, poxa, é aí que vem os sintomas, né? Um adulto emocionalmente saudável é alguém que consegue gerenciar os seus desejos básicos, canalizando suas energias psíquicas em ações que socialmente sejam aceitas, ações inócuas. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que Igor quis dizer com isso? É muito simples. É quando eu pego aqueles desejos e transfiro, sublimo, transformo, moldo de uma maneira que ele pode ser bem aceito, né? Ele pode ser bem aceito na sociedade. E essa sublimação, ela é um dos nossos mecanismos de defesa, mas vamos falar isso depois, tá? Vamos falar disso depois. Apesar disso ser uma forma de equilibrar as pulsões, nós vamos dar uma atenção especial em outro podcast, tá bom? Uma pessoa que tenha reprimido a sua agressividade, talvez por não ter conseguido discutir com o chefe, não conseguiu discutir com o pai, com a mãe, estava com raiva e não pôde fazer nada. Você pode ver ele gritando, brigando em casa com a esposa, ou no jogo de futebol, ou tentando jogar videogame para sublimar a sua agressividade em outro ambiente. E o processo de sublimação, ele é perfeitamente aceito pela sociedade, porque quando eu sublimo, eu estou transportando o que não seria aceito para o que é aceito, entendeu? No nível inconsciente, está tudo acontecendo como deveria ser. No nível consciente, aquilo ali é uma sublimação. Agora, lembra que eu falei que as pulsões é um construto teórico, né? Depois dessa explicação básica, ainda assim, entender as pulsões não é uma tarefa fácil. E principalmente porque grande parte dessas traduções, elas acabam sendo feitas com vieses dogmáticos, ideológicos, né? E isso altera o sentido das palavras. E muitas vezes altera o entendimento da própria psicanálise, tá? Então a versão mais correta que você poderia procurar em relação ao que é pulsão seria as obras de Freud, as obras completas, The Standard Edition of the Complete Psychology Works of Sigmund Freud, tá? Pois essa obra, que seriam as obras completas, elas não sofrem alterações ideológicas, e que muito tempo depois de Freud ter escrito, acabaram sofrendo algumas alterações por alguns movimentos alternativos, né? Talvez eu seja um pouco audacioso e diga que o lacanismo, né, deu à pulsão uma certa alteração, uma certa mudança, e causa uma certa incongruência, tá? Mas se você ler o material freudiano, você vai entender como Freud imaginava, pensava e construiu o que seria a pulsão, tá? Então, se você ler o material correto, tá,
material de Freud, você vai compreender que a pulsão, né, no alemão seria Instinkting-Antrieb, significa literalmente instinto sendo executado. Se você pegar outra obra, Os Instintos e Suas Vicissitudes, de 1915, do próprio Freud, abre aspas, Freud vai afirmar, o estudo das fontes dos instintos está fora do âmbito da psicanálise, embora os instintos sejam inteiramente determinados por sua origem numa fonte somática na vida mental. Nós conhecemos apenas por suas finalidades, fecha aspas. Então, em outras palavras, cabe a outras disciplinas e não a psicanálise a definição de pulsão e instinto. Tendo isso em vista, nós precisamos, assim como Freud, tomar referência de trabalhos de biólogos, de estudiosos dos comportamentos naturais, e ele mesmo citou quem seriam esses estudiosos. Ele fala sobre Pierre Hubbard, sobre Darwin. E se ele indicou essas pessoas, são essas pessoas que nós precisamos de início observar. E, abre aspas, segundo ele, o instinto é a inconsciência existente em vários atos habituais desempenhados que muitas vezes estão em oposição direta à nossa vontade consciente. São transmitidos filogeneticamente e mantidos pelo hábito, fecha aspas, né? Então, dando sequência, uma pulsão, seja ela de vida ou de morte, é o que há de mais natural no ser humano. Por quê? Isso aproxima, né, nos aproxima, a pulsão aproxima o ser humano ao seu estado de natureza. O seu próprio instinto manifesta em ação. Então, a pulsão é o quê? A pulsão é a execução dos instintos. A pulsão é a execução dos instintos. Simples. Instinct-Antrieb. Instinto sendo executado. Então, Igor, o que é a pulsão? A execução do instinto. Simples. Agora, e quando as pulsões são executadas, Igor? As pulsões são executadas constantemente. Assim como se manifestam também os instintos. É o meio que definirá quais pulsões, quando eu digo meio, eu digo a sociedade, é o meio que vai definir quais pulsões serão executadas. E para você entender isso melhor, nós podemos tomar como exemplo o instinto escravizador, vista pelo próprio Pierre Hubbard, né? Ele dá um exemplo, se você tiver interesse, procura lá as formigas de Pierre Hubbard. Ele vai falar sobre essas formigas que têm o hábito de atacar vários formigueiros e roubar as pupas, né? Roubar os filhotes, roubar as larvas, para poder transformar aquelas formigas em escravas. Tanto o Hubbard quanto a Karen Horney percebeu que as pulsões, abre aspas, e as atitudes são moldadas num grau incrivelmente elevado pelas condições que vivemos, tanto culturais quanto individuais, inseparavelmente entrelaçadas, fecha aspas. A maneira que uma pulsão se manifesta, e ela vai se manifestar, vai depender exclusivamente da cultura na qual o indivíduo está inserido. Isto é, uma cultura que propõe a rivalidade, como é a nossa contemporânea, estimulará de forma predominante a pulsão de morte. Se conhecermos as condições culturais nas quais estamos inseridos, né, nós vamos ter uma maior probabilidade de conseguirmos um entendimento mais aprofundado do desenvolvimento das neuroses, dos sintomas, justamente a partir dessa repressão ou do recalcamento de pulsões. Espero que você tenha gostado de ouvir até aqui e até o próximo podcast do Psicanalizando a Vida. Obrigado.